Olá, amados, bem-vindo novamente ao nosso canal Vinho Novo e Andros Novos. É um prazer ter vocês aqui novamente. E hoje o que eu queria tratar com vocês um pouquinho é sobre um texto que está lá em Efésios, a partir ali do versículo 10, que é bem conhecido, que fala sobre a armadura de Deus. E um versículo que me chamou a atenção, né, das muitas vezes que eu já li esse texto, que é calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Mas antes disso, eu fui ler um pouco mais sobre ali a armadura e eu vi assim alguns detalhes que ficaram fortes assim no meu coração, que é a questão de como ela se dá essa vestimenta. Primeiro, a Bíblia descreve que a pessoa vai se cingir com o cinto da verdade, né? O cinturão da verdade. E o cingir ali está falando, olha, se envolva com a verdade. Se envolva, deixa ela te envolver no mais íntimo do teu ser. Se envolva com a verdade. Então, cingir ali significa se envolver. A couraça da justiça, né? Quando a gente pensa em justiça, a gente pensa muitas vezes em juízo. E justiça, como eu já falei para vocês, é aquilo que a gente vai se tornar. Então, a gente também já se tornou pela obra de Cristo. E através da obra de Cristo a gente vai se caminhar para se tornar justo, né? E ser justiça de Deus e ter uma condição que Deus aprova. Então, a condição de justo. Então, a couraça é como se fosse uma profecia sobre as nossas vidas. Ela está dando um distintivo de soldado, né? Porque a couraça ela protege o coração, protege os órgãos principais ali que poderiam nos levar à morte se a gente fosse atingido. Então, essa é a obra de Jesus na cruz por nós, né? Colocando a couraça, nos protege da morte, da condenação eterna, que a obra da cruz fez em nós. E também ela mostra que nos tornaremos justos, né? Ela profetiza sobre as nossas vidas que nós iremos nos tornar justos. Então, a couraça da justiça. E outro detalhe, que depois que você coloca essas duas coisas, você vai se abaixar. E eu fui dando uma olhadinha de como era essa indumentária, dos soldados na época de Jesus, ali de Paulo, quando foi escrito ali Efésios, né? E geralmente era sandálias, né? A Bíblia não diz, só fala que calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, mas na maioria das vezes era sandálias. Então, quando você vai colocar uma veste, você não tem como primeiro colocar o capacete, segurar o escudo, segurar a espada e como que você vai amarrar suas sandálias, né? E as sandálias elas tinham que ser apertada no pé, ela tinha que ficar bem ajustada. Por quê? Porque era um lugar que iria te dar segurança para a batalha, né? Nós mulheres sabemos o que é você andar com um sapato fora do teu tamanho, pesado demais, ou apertado demais, ou grande demais. Isso traz instabilidade às vestes, né? Amarra ali as vestes, principalmente as vestes íntimas, ela também vai estar amarrada ali com o cinto, né? Da verdade, está cingir o teu corpo ali com aquele cinto, para estar preso, para você poder ter a mobilidade, para você se abaixar, mesmo com a couraça, você consegue ainda se abaixar e atar as sandálias, tá? Então, vai exigir um esforço das duas mãos, vai exigir um esforço de rendição, vai exigir um esforço de você colocar atenção. Então, quando a palavra fala assim, olha, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, é porque no caminho você vai ter que estar preparado para você estar calçado as sandálias, né? E a preparação do Evangelho da Paz, que vai te levar a se tornar um pacificador, né? A lutar as guerras com os seus inimigos para se tornar um pacificador. Lembrando para vocês que já falei em outros vídeos lá nas bem-aventuranças que falam: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, que vai nos trazer a paternidade de Deus, nos tirando da orfandade e nos trazendo a paternidade. Então, essa é a preparação do Evangelho da Paz, que vai destruir os nossos inimigos, que vai nos levar a essa guerra contra os nossos inimigos, que são os nossos pecados geracionais, as iniquidades, as transgressões e os pecados, né? Vai nos trazer a paz. Mas para isso a gente tem que estar preparado, né? E preparado é uma coisa que você só pode você fazer por você mesmo. Né? Ninguém vai lá abotoar tuas sandálias, ninguém vai lá amarrar tuas sandálias, né? E um dia eu, conversando com o Espírito Santo, eu perguntei para ele assim, né? Por que eu não posso ajudar, né, a pessoa a se libertar?
né, a fazer o que a pessoa tem que fazer em relação a se preparar para o Evangelho da Paz. E ele foi bem claro quando ele me falou, olha, você não pode usar o sapato de ninguém, você não pode usar a sandália de ninguém. Ela pode ser pesada demais para você ou ela pode ser grande demais para você. E isso vai te atrapalhar na caminhada. Então, quando você pensa em preparação, é algo que você vai ter que fazer por você. Você vai ter que buscar, você vai ter que ser guiada pelo Espírito Santo para se preparar com o Evangelho da Paz, para que você consiga caminhar com a sandália bem ajustada. Então, terminando lá na nossa armadura de preparar, então, de amarrar as sandálias, a gente se coloca de pé, coloca o escudo, o capacete da salvação, o escudo da fé e pega a espada, né? Que é a espada do Espírito, e ainda a Bíblia fala que é a palavra de Deus. Então tem uma ordem, tá? A gente não tem como usar o capacete da salvação e se abaixar para amarrar sandálias. Então esta ordem está dizendo que tem um caminhar, né? Que você vai ser instrumentalizado ou edificado para que você use de forma adequada a armadura de Deus, né? Se tiver o capacete da salvação, sem a preparação do Evangelho da Paz, pode ser que quando você se abaixar para se preparar, se render na preparação, o capacete da salvação pode cair. E você não consegue, com a espada na mão, preparado, amarrar sandálias. Então, esta ordem está ali para nos lembrar que o Espírito Santo, ele quer nos levar por um caminho, né? E para isso a gente tem que seguir essa ordem clara que o Espírito Santo vai nos envolvendo e nos levando, e que ninguém poderá fazer, ninguém irá vestir você com essa armadura a não ser você mesmo. Então fique aí mais essa dica e mais esse compartilhar. Espero que tenha edificado a vida de vocês. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Um abraço a todos.